Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos estar em tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a ti, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos, acalma os nossos corações. Transforma a nossa ansiedade em confiança, o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias, restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado, traz provisão, derrama a tua cura, que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em tuas mãos, entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do teu amor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse, vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito.
Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus, que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores, cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus. E ter Jesus é ter tudo. A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo.
Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, ele ouve, ele cuida. Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que ele não possa enxugar. A Bíblia declara, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus. Ele acalma tempestades, ele cura enfermidades, ele liberta os cativos, ele ressuscita mortos, se for da vontade dele. Você pode descansar em Jesus, porque ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida. E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da Eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor, João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim, desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar.
Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, ó, família, finanças, vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque Tu és fiel, Tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós lançamos aos Teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em Tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em Ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender que o Teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito. Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito. Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de Ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a Tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o Teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar. Que a Tua paz guarde a mente e o coração dos Teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força. Onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura. Onde há escassez, que haja abundância, provisão. Onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a Tua força. Reconhecemos que Tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em Ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas Tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o Teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que Tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições,
que a tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós te louvamos, não apenas pelas tuas bênçãos, mas por quem tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Se essa mensagem abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal,
ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra: existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você.
nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite,
para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada,
por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração,
não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. O Senhor quer falar com você nesse dia, portanto, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo te envolva no amor do Pai agora. Quando nós estamos na presença de Deus, todo o resto se torna pequeno. Tudo aquilo que nos preocupa cai por terra e tudo aquilo que nos tira a paz deixa de nos atingir. Eu te convido a entrar na presença de Deus nesse momento e a aprender mais um pouco da palavra dele, através desse Minuto com Deus. O nosso Deus tem poder para mudar toda a sua vida e mover o sobrenatural em sua realidade, a um ponto tão grandioso que não restarão dúvidas na sua mente de que foi o próprio Deus que fez tudo isso. Se você crê que Deus pode operar um milagre na sua vida, escreva isso pela fé aqui nos comentários. Eu creio no poder de Deus. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Eu já quero começar essa mensagem de hoje orando por você, para que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa, todas as áreas da sua vida. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós Te louvamos, pois as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. E é isso que permite que estejamos aqui agora, com uma nova oportunidade e uma chance de recomeçar. Eu quero colocar a vida dessa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, essa irmã e esse irmão. Eu coloco eles em Tua presença, em Teu altar, e Te peço que o Senhor os visite com a Tua bênção, com o Teu amor, que o Senhor promova a cura no coração deles. Derrame sobre eles uma paz a qual eles nunca experimentaram antes. A paz que somente o Teu Espírito é capaz de nos dar. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que nós alcancemos mais pessoas com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós postamos reflexões bíblicas e orações aqui nesse canal. E desde já você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Salmos 62, versículo 11 está escrito: Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Irmãos, o nosso Deus tem o poder de quebrar qualquer maldição que esteja em nossa vida. E na realidade, a vontade do Senhor é que tudo aquilo que estamos colhendo em nossa vida, que não faz parte do nosso próprio plantio, tudo aquilo que esteja fora do propósito de Deus, aquilo que colhemos por causa dos erros daqueles que vieram antes de nós, tudo isso seja removido da nossa vida. O nosso Deus já venceu a maldição mais forte que estava sobre nós, que no caso era a maldição da morte. Quando Jesus se entregou na cruz por nós, nós fomos libertos da morte eterna. Jesus quebrou o poder da morte e nos libertou de toda a maldição.
Portanto, como filhos de Deus, temos autoridade para quebrar as maldições que possam estar afetando a nossa vida. Não importa o quão forte ou persistente uma maldição pareça ser, o poder de Deus é maior. Ele nos deu a capacidade de declarar a sua palavra e decretar a liberdade sobre a nossa vida e sobre a nossa família. É importante lembrar que as maldições podem vir de diferentes fontes. Pecados cometidos por nossos antepassados, práticas ocultas, palavras negativas proferidas sobre nós, ou até mesmo influências demoníacas. No entanto, não precisamos viver sob o jugo dessas maldições. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, eu e você temos o perdão dos pecados e a libertação de todas as maldições. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador e vivermos em comunhão com Ele, somos restaurados e capacitados a quebrar as maldições que foram transmitidas a nós. Portanto, nesse momento, eu quero encorajar você a se posicionar na autoridade que Deus te deu. Declare em voz alta: em nome de Jesus, eu quebro todas as maldições que têm afetado a minha vida e a minha família. Eu renuncio a todo o pecado do passado e escolho viver em obediência a Deus. Eu recebo a liberdade que Jesus conquistou por mim na cruz. Aleluia. Lembre-se de que, além de quebrar as maldições, é importante buscar a Deus em oração, estudar a sua palavra e viver uma vida de retidão diante dele. Quando nos rendemos completamente ao Senhor, Ele nos guia em cada passo e nos protege do mal. Irmãos, confie no poder transformador de Deus sobre a sua vida. Ele é capaz de desfazer toda a maldição e trazer bênção sobre você. Fique firme na fé e nunca duvide do amor e do poder de Deus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, pelo Teu amor e pela revelação que o Senhor nos deu nesse dia. Pai, nesse momento queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados e por toda a influência maligna que carregamos em nosso coração. Que por meio do Teu poder, o Senhor vá fechando toda e qualquer brecha que possamos ter dado ao inimigo sobre a nossa vida. E coloca sobre nós a armadura da fé, que nos protege contra toda a investida de Satanás. Que o nosso interior, a nossa mente, estejam blindados por Ti e pelo Teu Espírito. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nesse momento, quebra as maldições na vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo. E que o Teu sangue purificador e redentor seja derramado sobre cada área afetada pelas maldições, na vida dele e na vida dela. Nós quebramos todo ciclo de pecado, opressão e herança negativa que porventura estejam em nossas vidas e declaramos a liberdade e a vitória que temos em Cristo. Pai, envia o Teu Espírito Santo para renovar a mente, o coração e as emoções dessa pessoa que está me ouvindo. Que ela seja fortalecida na sua fé, preenchida com a Tua paz e cheia do Teu amor. Capacita ela, Senhor, para viver uma vida de acordo com a Tua vontade, rejeitando todo o mal e escolhendo um caminho de retidão. Senhor, abençoe cada área da vida dela. Que aqueles que estão enfrentando enfermidades possam receber a cura
e a restauração. Que aqueles que enfrentam dificuldades na sua vida financeira recebam a provisão, as portas abertas e a prosperidade. Que aqueles que enfrentam crises nos relacionamentos possam receber de Ti o perdão, a paz e a reconciliação. Em todas as áreas, ó Deus, que foram afetadas pelas maldições, que o Senhor possa nos dar a redenção e a transformação completa. Pedimos que a Tua luz brilhe sobre nós, dissipando toda a escuridão e trazendo clareza em nossos caminhos. Que o Teu amor nos envolva e nos guie em cada passo que tivermos que dar. Nos capacita, Pai, para que sejamos instrumentos de bênção e amor em nossas famílias, em nossas igrejas, na nossa comunidade, na nossa nação. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. O poder pertence a Deus. O poder não pertence ao inimigo. Por mais que nós tenhamos dado legalidade ao diabo, uma vez que nós renunciamos, nos arrependemos, abandonamos o pecado e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, as maldições na nossa vida serão quebradas. Pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos libertos. Amém? Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Mande essa palavra para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você sabe que têm vivido debaixo do jugo pesado de Satanás. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11 está escrito: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei, todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Hoje eu quero refletir junto com você na história de Ana, a mãe do profeta Samuel. E eu creio que essa mensagem de hoje vai te dar um novo ânimo, vai te encher de esperança e de fé, e vai motivar você a continuar lutando pelos seus sonhos. Esse canal existe para que você seja encorajado a se aproximar mais de Deus e a compreender a vontade dele. Se você quer fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que tem alimentado a sua fé e fortalecido o seu espírito todos os dias, é só você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, selecionando a opção Todas, porque assim você vai ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E além da leitura da palavra e da explicação da passagem, nós temos um momento de oração no final do vídeo. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva também aqui nos comentários a seguinte declaração de fé: eu não vou desistir. Amém? Declare isso pela fé. Irmãos, a história de Ana, registrada em 1 Samuel, é uma tremenda lição, rica em ensinamentos sobre fé, perseverança e a maneira como Deus opera na vida dos seus filhos. Algumas coisas me chamaram muito a atenção aqui nesse texto e hoje eu queria compartilhar com você. Amém? A primeira coisa,
não desista do seu sonho. Ana é um exemplo de persistência e fé. Ela sonhava em ser mãe, mas enfrentava a esterilidade, uma situação extremamente desafiadora naquela época e para aquela cultura. A dor de Ana nos ensina sobre a importância de não desistir dos nossos sonhos, mesmo quando as circunstâncias parecem totalmente contrárias. A persistência de Ana em orar e buscar a Deus, apesar da sua situação, mostra que manter a fé e a esperança vivas são fundamentais para superar as adversidades. Segunda coisa que eu aprendo aqui com essa história, a importância de Penina na vida de Ana. Penina, a outra esposa de Elcana, aquela que tinha filhos, pode ser vista como a personificação das afrontas e das dificuldades que nós enfrentamos. A provocação de Penina não foi apenas um desafio pessoal para Ana, mas também um símbolo das afrontas do inimigo que tentam nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas. A existência de Penina na história, na trajetória de Ana, nos lembra que as adversidades podem nos impulsionar a buscar ainda mais intensamente a Deus, fortalecendo a nossa fé e a nossa dependência dele. Terceira coisa que eu aprendo, o poder da oração e do voto. O clamor de Ana no templo, acompanhada de um voto a Deus, nos revela o poder da oração e da entrega total a Deus. Ana não apenas orou, ela fez um voto, prometendo dedicar seu filho ao serviço do Senhor. Isso demonstra uma fé extraordinária e uma disposição de entregar o resultado de suas orações nas mãos de Deus. A oração, aliada a um compromisso sério, move o coração de Deus e traz respostas além das nossas expectativas. Outra coisa que me chamou a atenção, por que Deus atendeu o desejo de Ana? Deus atendeu o desejo do coração de Ana não apenas por causa da sua persistência, mas também por causa do seu coração sincero e da sua entrega total. Ana estava disposta a devolver a Deus o próprio milagre que ele lhe daria. Essa atitude reflete uma compreensão profunda do verdadeiro propósito dos dons de Deus. Eles não são apenas para o nosso benefício pessoal, mas para glorificar a Ele. Deus atendeu Ana porque viu nela um coração puro e um desejo sincero de cumprir a sua vontade. Quinta coisa, a falta de sabedoria e de visão do sacerdote. Eli inicialmente interpretou mal a oração fervorosa de Ana, pensando que ela estava embriagada. Isso destaca a falta de visão espiritual e de sabedoria, até mesmo entre aqueles que são chamados para liderar o povo de Deus. A repreensão precipitada de Eli nos lembra que devemos buscar discernimento e compreensão antes de julgar as ações e motivações dos outros. A correção de Ana a Eli e sua subsequente bênção sobre ela também mostram que Deus pode usar qualquer situação para cumprir seus propósitos. Ana nos ensina a não desistir dos nossos sonhos, a ver as adversidades como oportunidades para aprofundar nossa fé e a sempre confiar que Deus tem um plano maior, mesmo quando nós não entendemos as suas razões. Que nós possamos aprender hoje, com a vida de Ana, a manter a nossa fé firme, independentemente das circunstâncias, e a buscar Deus com os nossos corações puros e quebrantados. Eu termino essa reflexão com Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. Mas a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Assim como Ana enfrentou a esterilidade e as provocações com uma fé inabalável, ajuda-nos, Senhor, a enxergar as nossas lutas como oportunidades para fortalecer nossa dependência de Ti. Que essa história nos lembre que a perseverança em oração e fé pode transformar nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Reconhecemos, Pai, que as provações que enfrentamos não são somente obstáculos, mas instrumentos que o Senhor usa para moldar a nossa maturidade, nosso caráter e nossa integridade espiritual. Assim como o Senhor atendeu ao desejo de Ana, de uma maneira que preparou o seu coração para receber as tuas bênçãos com sabedoria e gratidão, nós pedimos que o Senhor nos ensine a permitir que a perseverança complete a sua obra em nós. Que possamos alcançar a plenitude em nossa fé e em nosso relacionamento contigo, nos tornando maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Pedimos também, Pai, que a nossa fé não seja meramente expressa em palavras, mas que seja evidenciada em nossas ações, que seja acompanhada de compromissos concretos e atitudes que reflitam nossa total confiança em Ti. Nos inspira a viver uma fé ativa, manifestada por atos de amor, de serviço e dedicação ao Teu reino. Que as nossas vidas sejam um testemunho do poder da fé. Concede-nos a força para perseverar, a sabedoria para crescer e a coragem para agir conforme a Tua vontade. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e o pedido de oração que ela escreveu aqui nos comentários. Que, segundo a Tua vontade, o Senhor entre com a provisão, com a cura, com a restauração, com o conforto, com o consolo que essa pessoa, que esse irmão, que essa irmã necessita. Visita, Pai, essa família em todas as suas necessidades. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é: não desista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução, mas não desanime. O Senhor está com você. E ainda que você possa se sentir fraco em algum momento, Ele continuará ao seu lado. Se você está chegando hoje aqui no canal, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você. Já dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia. Não importa qual momento você esteja passando na sua vida,
Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E você pode escrever com confiança, porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força, mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado. Amém? A palavra de hoje está em Josué capítulo 1, versículo 9. Está escrito: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos desafios diários, todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa resiliência. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna, uma verdade que está contida na palavra de Deus. O livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel à terra prometida. Imagine, irmãos, o peso dessa responsabilidade. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, essa promessa não era apenas para Josué, ela pode ser apropriada por todos nós. Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha, Ele está conosco. Não apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, preparando o caminho e atrás de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas. Significa que, apesar desses sentimentos, nós escolhemos confiar em Deus. Escolhemos acreditar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessa promessa divina. Respire fundo, erga sua cabeça e avance, com a certeza de que você não está só. Deus está ao seu lado, Deus está com você. Por isso, não há batalha que não possa ser vencida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor parecem tão desfavoráveis? A resposta é simples, mas profundamente transformadora: pela fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é a certeza de que Ele fará. É a fé que nos permite caminhar em um terreno instável, sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos, no seu ministério. Talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido. Mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta, como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você. E aqui está a beleza da promessa de Deus. Ele não somente nos acompanha nas batalhas, mas também nos prepara, nos capacita para cada uma delas. Ele nos dá as armas espirituais que precisamos: a oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa. Ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida. Portanto, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que o desânimo é uma emoção,
mas a coragem é uma escolha. Escolha ser corajoso, escolha confiar em Deus e decida avançar. Não porque as circunstâncias lhe são favoráveis, não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E não se esqueça, a vitória já é sua em nome de Jesus. Você não está lutando pela vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Meu querido, minha querida, não importa o tamanho da sua batalha, não importa a intensidade da sua luta, você é mais do que vencedor, através daquele que te ama. Respire fundo, erga sua cabeça e caminhe com confiança, sabendo que o Criador do universo está ao seu lado, lutando por você e com você. E quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado, você poderá olhar para trás e ver que cada desafio, cada obstáculo foi, na verdade, uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos mostrar a Tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez. E sabendo que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mais uma vez queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por andarmos em caminhos que não Te agradam. Nos perdoe por aquilo que temos dito, pensado ou agido que vá contra os Teus princípios. Meu Deus, existem muitas batalhas nos cercando agora. E muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas hoje nós clamamos a Ti. Buscamos ao Senhor em oração. Buscamos a Tua presença e a Tua sabedoria na palavra. Por isso, Te pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dê alívio, nos dê descanso, nos dê a paz e a coragem que fará toda a diferença na nossa vida. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o Teu mover e mostra a eles as Tuas maravilhas, as Tuas bênçãos, os Teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários. Que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa, que era tão usado na Tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do Teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à Tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, Ele está agindo, Ele está nos transformando, Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir.
E eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje. Não desista. Foi Deus quem colocou você aí nesse lugar. Foi Deus quem colocou você nessa família. Foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa. Foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja. Por isso, não desista. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e eleve os seus olhos a Deus. Ele tem a resposta certa para você, Ele tem o fortalecimento, a estratégia, a unção que você precisa nesse momento. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, por que chama Minuto com Deus? Se a sua mensagem tem hoje mais de 10 minutos. A ideia de minuto, de uma conversa, de um tempo, é quando você pergunta para alguém o seguinte, você tem um minuto? Ou seja, você pode me ouvir? Você pode me dar um pouquinho da sua atenção? Não é um minuto propriamente dito. Porque quando uma pessoa quer conversar com você, quando ela quer a sua atenção, certamente essa conversa vai durar mais de 1 minuto. Então, eu estou falando isso porque algumas pessoas me perguntaram por que chama-se Minuto com Deus. Porque são breves momentos em que nós paramos para refletir na palavra do Senhor, para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala conosco através das Escrituras, através do Espírito Santo e também para orar a Ele, para apresentar diante dEle as nossas petições, o nosso clamor. Amém? Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre sermos dependentes de Deus. Eu quero falar sobre dependência de Deus. A gente fala bastante sobre isso no meio cristão, no meio evangélico principalmente, sobre sermos dependentes de Deus. E eu queria, junto com você, aprender um pouco mais sobre isso. Antes de continuar, eu queria pedir que você desse o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Ele é que nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. E eu convido você a acompanhar todos os dias as nossas mensagens aqui. O Minuto com Deus é postado às 5 da manhã e também às 18 horas. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. E se além disso, além dessas ações que não custam nada, você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Amém? Escreva aqui nos comentários, Senhor, eu dependo de Ti. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final da mensagem, nós vamos orar juntos por todos os pedidos que forem mencionados aqui. Nós temos que entender que nós não fazemos nada sozinhos. Nós não fazemos nada sozinhos. Tudo que nós fazemos, se nós temos alguma habilidade, alguma eloquência, algum raciocínio, tudo isso nos foi dado por Deus. Então, nós precisamos reconhecer que Deus
é o nosso Criador. Ele é quem nos deu todas as coisas. Você que está me ouvindo, você pode pensar assim: ah, pastor, as coisas que eu adquiri foi por causa do meu trabalho. Ok, mas quem deu a você saúde para que você trabalhasse? Quem concedeu a você a visão, a voz, as suas mãos, o seu corpo, a sua inteligência? Tudo isso vem de Deus. Então, nós somos dependentes de Deus. Precisamos apenas reconhecer isso. Como somos dependentes do Senhor, temos que acreditar a Ele as nossas vitórias, nossas conquistas, nossos triunfos. Muitas vezes, na dor, nós costumamos clamar a Deus. Não é verdade? Quando passamos por momentos difíceis, nós clamamos a Deus. Nós buscamos a face de Deus. Mas quando estamos em um tempo favorável, quando estamos vivendo um tempo de vitórias, nem todos reconhecem a dependência que têm de Deus. Quando as coisas vão bem para nós, muitas vezes nós subimos no degrau, no patamar da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa arrogância, e achamos que tudo que estamos conquistando é por mérito nosso. Mas a verdade é que nós não somos nada sem Ele, e é para Ele que devemos direcionar todo louvor, toda honra e toda glória. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você hoje, para a nossa reflexão, está no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 5 ao verso 8. São palavras de Jesus. Ele diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Somos dependentes de Deus e devemos reconhecer essa dependência. Não há independência quando falamos dos milagres que alcançamos, das conquistas, das vitórias que celebramos. Se damos frutos, se colhemos bons frutos, é porque o Senhor plantou em mim e em você a palavra dele. Deus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E enquanto estivermos unidos a Ele, nós iremos produzir frutos, porque Ele é quem cuida de nós e Ele é quem providencia a nossa colheita. Amém? Você recebe aí essa palavra em nome de Jesus? Escreva então aqui nos comentários: eu sou dependente de Deus. Isso é uma escolha, irmãos. Você precisa escolher reconhecer essa dependência do Senhor. Assumir que você precisa de Deus é um dos passos, talvez o primeiro passo, para que você alcance o seu milagre, para que você receba a bênção que você tem buscado. É reconhecer que todas as coisas vêm do Pai das luzes. Tudo de bom que recebemos vem de Deus. Deus não desampara os seus filhos. Deus nos dá a provisão para o nosso dia. Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Ele é quem nos dá saúde, Ele é quem abre as portas de emprego para nós, Ele é quem nos dá a capacidade de raciocinar,
É interessante que enquanto eu estou falando isso aqui para você, algumas coisas estão anotadas aqui, você deve ter percebido, mas à medida em que eu vou falando, outras frases vão sendo elaboradas na minha mente. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Isso mostra que Deus está operando na nossa vida o tempo todo. Por isso, escolha abrigar-se sob as asas do Pai. E você nunca mais vai precisar contar com a sorte, com o acaso, porque Deus sabe exatamente o que é melhor para a sua vida. Eu quero ainda mencionar um texto que está em Salmos 127, versículos 1 e 2. Olha o que está escrito. Se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Ele gosta de dar descanso a quem Ele ama? O nosso trabalho, toda a nossa produtividade, longe de Deus, é em vão. Em vão se torna tudo aquilo que nós construímos, toda tarefa que realizamos, tudo aquilo onde colocamos a nossa energia, sem antes confiar no Senhor. Se planejamos algo e vamos ao encontro desse objetivo, mas sem contar com Deus, esse plano, esse propósito não vai prosperar. Precisamos ser completamente dependentes do Senhor e das suas obras. Precisamos acreditar e ter fé de que Ele quer o melhor para nós. E Ele sabe o que é melhor para nós. Eu quero que você receba uma palavra. Em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, você que foi alcançado por essa mensagem, eu quero que você entenda que você não está aqui por acaso. Não foi por acaso que essa mensagem chegou no seu celular. É porque alguém que te ama muito enviou para você. Não foi por acaso que essa mensagem passou aqui na barra de rolagem do seu YouTube. É porque o Espírito Santo queria falar isso com você. Deus não desampara os seus filhos. Deus não desampara os seus filhos. Você está se sentindo abandonado, você está se sentindo sozinho, você tem tido a impressão de que tem lutado sozinho contra todos esses desafios que estão diante de você. Olha, se existe força em você para encarar esses problemas, essas dificuldades, se você se levantou da cama hoje, é porque você não está desamparado, você não está abandonado. Deus está contigo. Ele olha para você com olhos de amor, de graça, de compaixão. E Ele sabe a sua estrutura, Ele conhece a sua estrutura física, espiritual e emocional. E Ele sabe o que você tem passado. Amém? Seja dependente de Deus. Reconheça que não é nada sem Ele. E os seus milagres, os milagres certos, vão começar a chegar na sua vida. Aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado de Deus, vai começar a acontecer. Eu quero profetizar sobre a sua vida que haverá dias favoráveis, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa, tão poderosa. Reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Reconhecemos que não seríamos nada sem a Tua presença em nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos amou,
O Senhor nos resgatou, o Senhor nos revelou a tua palavra, nos sustentou e tem cuidado de nós e da nossa família até os dias de hoje. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, dessa irmã e desse irmão que estão ouvindo essa mensagem. Abençoe essa família, Pai. Eu coloco diante do Senhor os planos, as metas, os objetivos e os sonhos de todos aqueles que abertamente se declaram dependentes de Ti e que sabem que sem o Senhor não são nada. Te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra. Te agradecemos pela sabedoria transmitida por nós através do Teu Espírito Santo, pelo conhecimento das Escrituras. Que o Senhor continue nos acolhendo e nos abraçando com os Teus braços de amor. Nós depositamos em Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração, toda a obra das nossas mãos. E que o Senhor, segundo a Tua vontade, possa cumprir o Teu querer em nós, possa realizar os Teus sonhos através da nossa vida. Queremos ser um instrumento de cura, de milagre na vida de outras pessoas, assim como o Senhor nos curou e operou um milagre em nós. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar de verdade a vida de alguém. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe diariamente as nossas postagens, às 5 da manhã e às 18 horas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.